Sabia que você deveria tratar o seu colaborador como um cliente? É isso mesmo, como um cliente interno. E como é essa perspectiva de cliente interno? Bom, meu nome é Vitor Moura e esse canal é dedicado a transformar você, advogado, saindo de um ponto de vista técnico para uma cadeira de CEO, para que você possa realmente engajar seu time e fazer com que seu escritório tenha muito resultado. O que eu quero dizer com o cliente interno? Quando a gente trabalha essa visão dentro do escritório, você para de ter aquela visão hierárquica, quadrada, vamos dizer assim, verticalizada, em que só o gestor de uma determinada área cobra os colaboradores sobre um determinado procedimento. Quando você trabalha essa figura de cliente interno, você está trabalhando uma cultura dentro do seu escritório de que todo mundo é cliente um do outro. E o que isso muda na prática? Quando um colaborador entende que o próximo elo do procedimento interno é um cliente, você tem uma visão de que um pode cobrar o outro. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Digamos que você tem um procedimento interno, igual a gente tem aqui no escritório, em que um colaborador faz o atendimento inicial do cliente, tá? E aí você definiu ali o script, o que ele tem que preencher nos campos específicos dentro do seu escritório, quais os documentos ele precisa para fazer, por exemplo, a petição inicial. Então você criou ali um procedimento, ok? Então essa pessoa fez todo o atendimento, cumpriu o procedimento. Ele vai passar ali aquela atividade para o próximo. Digamos que no seu setor é para quem vai produzir a petição inicial. Perfeito. Essa pessoa que vai receber a próxima tarefa de produzir a petição inicial, se ela for vista como cliente, como que ela precisa ser vista? Esse trabalho que foi desempenhado por esse primeiro colaborador tem que ser um trabalho de excelência, porque ele é um cliente. Um cliente precisa de ter excelência, precisa de ter respeito, precisa de ter atenção. Então ele vai fazer o melhor trabalho possível para entregar para o cliente interno dele, que é o próximo colaborador. E aí, perfeito. Se você entrega um trabalho sem qualidade para o seu cliente, ele vai reclamar, concorda? A mesma coisa é o seu colaborador interno. Quando ele recebe essa bola, ele tem que receber essa bola redonda para fazer o gol, digamos assim. Então ele vai fazer a petição inicial. Se o colaborador anterior, que nesse caso virou um fornecedor dele, já que ele é cliente, se esse colaborador anterior não fez a anotação correta do procedimento, não separou a documentação que deveria, não fez ali os requisitos que você determinou que sejam realizados, ele tem que poder reclamar, ele tem que poder cobrar. Se isso precisar toda vez subir a hierarquia até o gestor, você está engessando o seu time. Então a cultura de ver o cliente interno, ou ver o seu colaborador interno como cliente, permite que o fluxo de andamento dos seus procedimentos internos fluam de uma forma adequada. Então, voltando aqui para o exemplo, esse advogado que vai fazer a petição inicial acabou de receber essa bola redondinha do funcionário anterior, porque ele respeitou o cliente, fez todos os procedimentos. Então ele vai elaborar a petição inicial conforme os procedimentos que você fixou no seu escritório. E aí, ao finalizar, ele precisa abrir uma atividade para controladoria. Digamos que no seu escritório é a controladoria que distribui essa petição inicial. Imaginemos que ele esqueceu um dos pedidos. Não observou o roteiro e esqueceu um dos pedidos. E enviou para a controladoria. O seu escritório tem algum procedimento de confia e confere em relação a essa inicial que chegou para a controladoria? Então você precisa pensar nisso, senão você vai ter aqui um erro de procedimento. Então, dentro desse processo, a gente sempre cria, dentro desse elo, o próximo passo com quem vai conferir o passo anterior. Então ela não pode ir para distribuição, a não ser que lá você tenha advogados competentes para revisar uma petição inicial. Você vai precisar, por exemplo, o que a gente faz aqui, criar a figura do revisor, que é um outro colaborador que vai conferir se o anterior fez correto. E aí você fecha o elo. Uma pessoa fez ali o atendimento, uma outra pessoa fez a petição inicial, e aí a gente vem com o outro que vai fazer a revisão, o detalhamento, vai deixar ali mais fino aquele procedimento, mais adequado aquele procedimento. E aí essa petição inicial sai com o quê? Com excelência. Agora, se ele identificou
que alguma coisa está errada, ele precisa ir para o gestor? Não. Ele volta a petição para aquele colaborador que elaborou e fala, olha, faltou dentro da sua petição esse e esse pedido. Percebe como essa cadeia funciona muito melhor, de forma mais fluida, quando um colaborador consegue fazer a cobrança do outro? Então, essa é uma das visões que, pelo menos uma das grandes qualidades de ter a visão do cliente interno dentro do seu escritório. Uma outra percepção que você precisa ter é que com os clientes, aqui já é um outro aspecto, que com os clientes você está sempre numa relação recíproca. Então o cliente paga uma prestação de serviço, você faz um serviço de excelência e entrega valor. A gente está sempre numa entrega recíproca de valor, às vezes financeiro, às vezes com trabalho. Quando você pensa no seu cliente interno, você também precisa dessa troca recíproca de valor. E a gente chama aqui dentro do escritório de saldo relacional. E isso é muito importante para você que é líder. Porque um líder que só cobra, e eu não estou falando que tem que deixar de cobrar não, tá? Mas um líder que só cobra o time, ele não forma saldo relacional com o seu colaborador. Então vamos pensar, se no seu time você tem clientes e você precisa ter troca de valores constantes, como que eu faço uma troca adequada de valor com um colaborador? Vamos dar aqui um exemplo excelente. Cultura de feedback. Porque se você está treinando o seu colaborador para que ele seja cada vez melhor dentro do seu time, você está agregando valor. Treinar colaborador gera engajamento. Cultura de feedback não é cultura de apontar erro, é cultura de aprimoramento. Porque feedback, na verdade, é uma ferramenta de transformação. É para você gerar consciência no seu time. Vamos dar um exemplo que a maioria vai entender. Muitos de nós dirigimos, né, dentro do trânsito. E no carro, a gente tem o que chamamos de ponto cego. O que é o ponto cego? É aquela visão periférica que os retrovisores do carro não conseguem pegar. E alguns carros modernos já têm aí alertas de ponto cego para que você veja o que está acontecendo. Isso é o quê? Feedback. Até o carro está te dando feedback agora. Na sua empresa você também precisa ter isso, porque os seus colaboradores têm pontos cegos. Você, líder, tem ponto cego. E aí quando você tem cultura de feedback implementada, você tem como retroalimentar a equipe. O que vem a ser isso? Bom, quando você senta com o seu colaborador para fazer um feedback, você vai reforçar pontos positivos. Quando você reforça pontos positivos, você está dizendo para ele, cara, você está indo bem, esse é o caminho. Qual que é a importância disso? Porque se você não dizer para ele, né, de forma clara, que ele está acertando, ele vai mudar a atitude dele ao longo do tempo, tentando trazer para você a atitude que você espera. Então, quando você fala que ele está acertando, ele, ponto, agora eu estou alinhado com a minha chefia. Então ele vai parar de ter alterações ou oscilações dentro do trabalho. Percebe como o feedback positivo é extremamente importante? E o feedback corretivo, que eu nem gosto de falar negativo. O feedback corretivo, que a gente está falando de um feedback de correção de rota. Porque pensa bem, se o seu colaborador não tem mais jeito, você já tentou de tudo, ele vai ser desligado. Não é momento de feedback. A gente não faz feedback para desligar. A gente faz feedback para retroalimentar, para melhorar, para aperfeiçoar. Então, quando a gente faz uma correção de rota, a gente está fazendo um alinhamento. E o colaborador se sente o quê? Nutrido, porque você está dizendo para ele de forma respeitosa onde ele pode melhorar, onde ele precisa fazer melhor para que ele cresça dentro da sua organização. Então, o feedback tanto corretivo como o feedback positivo gera saldo relacional com o seu colaborador e ele vai estar muito mais motivado a entregar para o seu escritório naqueles momentos em que a gente sabe, né, tem picos de audiência, picos de publicação de prazo, onde ele vai precisar demandar mais horas, vai precisar sentar com você e dedicar mais tempo. Se você tem saldo relacional, esse trabalhador está motivado a resolver aquele pepino, aquele abacaxi com você. Então o feedback ele auxilia nessa situação de saldo relacional. E para a gente deixar aqui
uma forma prática de feedback, a gente vai dizer aqui como aplicar o feedback. Então a gente vai aplicar 3 palavrinhas importantes: situação, comportamento e impacto. O que isso quer dizer? Situação. Você vai, dentro desse feedback, dizer de forma expressa quando aconteceu aquele fato, o que aconteceu, onde aconteceu. Você não pode ter no feedback uma linguagem abstrata. Sua linguagem precisa ser concreta, com contexto adequado, uma linguagem fática. Então, trate os fatos. E aí, seja firme com os fatos. Não floreie, não crie um contexto para falar daqueles fatos. Fale os fatos de forma nua e crua. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Fático, porque aí você não está falando da pessoa, você está falando do acontecimento. Perfeito? Então, situação, quando, onde, seja específico, não fale aconteceu um dia, não, anote para você fazer o feedback de forma específica. Trate os comportamentos. O que você esperava como comportamento para aquela situação. Então aconteceu isso, você teve essa atitude, eu como seu gestor esperava que o comportamento fosse X. Seja específico quanto aos comportamentos que você espera que seu colaborador tenha. Isso vai aparar ali os pontos cegos dele. E diga para o seu colaborador qual foi o impacto daquela situação. Tanto positivo como negativo, os 3 itens servem para tudo. Situação, comportamento e impacto, você utiliza tanto para feedback corretivo como para feedback positivo. Diga o impacto, esse fato que gerou esse comportamento trouxe esse impacto positivo ou negativo para o escritório. Isso vai trazer clareza para o seu colaborador. Então, sempre que você for dar um feedback, pense situação, comportamento e impacto. E atenção, por favor, tirem da linguagem corporativa de vocês o famoso feedback sanduíche. Eu já caí nessa pegadinha e vou ser muito sincero. O pior feedback que você pode dar é um feedback sanduíche. Você sabe o que é um feedback sanduíche? Vou te explicar. Feedback sanduíche é uma técnica muito antiga, onde você inicia com um ponto positivo do seu colaborador, traz o ponto que realmente você queria trazer, que era o ponto negativo, e fecha com um ponto positivo. Por que isso é tão ruim, esse sanduíche? Positivo, negativo, positivo, fechando ali no meio o ponto negativo. Porque você atrapalha a comunicação com o seu colaborador. Essa comunicação não foi assertiva. Você começou elogiando, depois você trouxe um ponto de melhoria e depois você trouxe um outro elogio. Seu colaborador vai sair com qual impressão dessa reunião? Que ele está bem, que está tudo certo. Então separe dentro da sua reunião esses momentos. Faça os feedbacks corretivos e os feedbacks de avaliações positivas em momentos diferentes. A não ser que o fato que você vai corrigir seja muito pequeno, não seja tão relevante. Mas se você tem um fato importante que gerou impacto, trabalhe esse feedback corretivo sozinho, separado, isolado, para que seu colaborador saia dessa reunião de feedback entendendo o que ele precisa melhorar, para que ele não saia de lá achando que está tudo certo. Cuidado com a linguagem. Um dos maiores problemas do CEO é não saber trabalhar sua comunicação. E a comunicação é uma alavanca para a gestão. Consequências de um feedback bem feito. Você melhora o desempenho do seu time, você cresce o sentimento de engajamento, você fortalece o relacionamento do gestor com esse time, e você tem um constante alinhamento de expectativas. Por isso que o feedback é tão importante dentro da cultura organizacional do seu escritório. Bom, se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, porque a gente está vendo que tem muita gente assistindo o nosso conteúdo e muitas vezes até curtindo, né, clicando lá no joinha, mas não está inscrito ainda no canal. Se inscreve no canal que isso vai dar ainda mais relevância para o nosso trabalho. Se você está curtindo também o nosso trabalho, compartilhe esse conteúdo com pelo menos mais 2 advogados que são gestores de escritório. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Advogado CEO, que é um canal que tem o objetivo de transformar você, advogado, em um verdadeiro CEO da sua advocacia.